Bem-vindos ao Divante CNPJ número 73, eu tô com a Dani Junco, do Bitumami. Engraçado, porque a gente tinha começado a conversar aqui antes do podcast, eu sempre cometo esse erro, e a gente tava falando sobre preço. Sim. A Dani vai explicar já por que ela tá aqui, porque ela vai falar do Bitumami, que é uma plataforma incrível que conecta mães a negócios, falando bem simplificamente. Vai lá. Mas a gente estava falando sobre preço. Eu queria voltar pro papo de preço, porque é uma coisa super importante para quando o empreendedor está começando um negócio. E aí depois a gente resgata. Tudo bem, a gente não interrompeu o papo anterior? Não precisa de contorno. Porque eu não tinha nunca falado sobre preço aqui, sabia? Olha, o episódio A minha cadeira 73. hard skill, né? Hoje a gente vai falar de outra coisa. É vendas, né? Então por isso que eu adoro. Se você emendar esse assunto, a gente vai embora. Então vamos começar de preço e depois a gente volta pra tua história. Vamos A gente vai começar de maneira pouco ortodoxa hoje. Vamos Não, lá. então eu tava te falando de preço, né? Que eu tô lançando o Love Cabaré. Aí essa semana a gente tava botando preço nos ingressos, né? E os meus sócios falaram, não, tá muito barato e você não tá valorizando o nosso trabalho. E o que eu tava te falando, eu acho que é muito mais fácil você começar com um preço mais baixo, com uma margem menor, e verificar como que as pessoas reagem. Porque, na verdade, o que determina o preço é o teu custo. E você tem controle de custo, né? E o que a gente estava conversando antes, muitas vezes quando eu não tenho problema, você estava relatando aqui que você foi numa experiência super legal que existe em Nova York, que é o Sleep No More. Aliás, recomendo quem está nos ouvindo para investigar um pouco sobre Sleep No More, porque é uma experiência imersiva. Muito antes da gente falar dessa coisa da experiência e da imersão e blá blá blá, que são palavras de ordem hoje quase, quando você está fazendo produto ou serviço, o Sleep No More já faz isso há mais de 10 anos, sei lá quantos anos, 15 anos que o Sleep No More faz isso em Nova York. É um teatro imersivo, uma experiência muito legal. E a gente estava falando que eu não me importo de pagar $300. Eu economizo, se for o caso, para ter uma experiência memorável, mas o que me irrita é a pretensão. E o preço alto, ele é acompanhado de uma pretensão, né, Dani? Eu gosto de falar para quem tá começando que quando você vai começar, você vai endereçar o seu serviço para alguém que nunca usou, por exemplo. Então, você seta lá um certo tipo de persona, né, que vai acabar gostando daquilo, então você coloca isso, você endereça, e você vai pensar no preço. Se você for pensar no preço, você pega o seu custo, coloca a sua margem e dá-se lá o preço. Mas é bem importante quando você tá começando um negócio também, você falar que você tá começando, porque você tá validando. Então a gente chama essas primeiras pessoas que vão visitar a nossa casa, né, o nosso produto, o nosso serviço, ou comer do nosso bolinho, a que eles saibam que eles são essas pessoas, sabe? E convidar eles como comunidade para validar. Então, assim, esse valor é um valor de validação. Eu quero saber se isso faz sentido para vocês. Vocês querem ser nossos early adopters, né? Vocês querem ser nossas primeiras pessoas que vão adotar nosso serviço ou nosso produto? Querem co-criar isso comigo? É por isso que tá esse valor. Eu queria que eu não tivesse a pretensão de contar essa história do alto de quem eu acho que eu sou, mas eu queria convidar a minha comunidade a precificar isso comigo, inclusive, né? Então, por exemplo, eu vou, né, no Love Cabaré, e aí lá as meninas estavam lá com os ingressos e tal, e aí eu fiquei pensando, cara, eu quero ir lá e depois eu quero receber uma coisa, assim, pô, Dani, você veio, o que você achou? Caro, barato? Você acha que poderia ter sido outro preço? A tua experiência foi diferente? Eu falo, nossa, eu deveria ter pago R$200. 250, 300 eu deveria ter colocado dinheiro. Eu acho que uma experiência diferente, eu acho que eu não vivi isso no Brasil. Então, o meu convite para os empreendedores é olhar sempre esse lugar. E se você está em dúvida de ver o mapa de preço, que a gente fala, o calor do preço, né? É legal você convidar as pessoas e falar: olha, esse valor é porque a gente está vendo quanto vale em relação ao preço, né? Então é uma sugestão só de técnica. A gente estava conversando até um pouco antes, né, Dani? Eu, por exemplo, quando a gente vai tentar definir uma persona, essa coisa um pouco esotérica, né? Sim. Que é o cliente persona, que é uma personalidade que você imagina que vai consumir o teu produto, eu sempre parto de mim mesmo. Tá bom. Porque eu acho que com as redes sociais hoje eu vou encontrar outras pessoas que têm a mesma sensibilidade de preço, a mesma sensibilidade estética. Não tô falando igual a mim, mas que tenho muitas intersecções. Eu sou muito polivalente. Eu imagino que eu vou encontrar homens, mulheres, pessoas fluidas que no final das contas vão gostar das coisas que eu gosto. Não são necessariamente iguais a mim, mas a gente tem um campo de consumo parecido. Então eu gosto de partir de mim mesmo. Se eu entro em algum lugar
E eu vou em muitos restaurantes novos, eu gosto de visitar restaurantes novos, eu gosto de ver o que os chefes estão criando por aí, os donas de restaurante estão criando por aí. E aí, eu tenho muito essa sensibilidade de entrar no lugar e vejo o preço, mas eu penso como classe média. Apesar de acho que eu já nem sou mais classe média. Se for ver pelos meus ganhos, pelos meus vencimentos, acho que eu não sou mais classe média. Mas apesar disso, eu ainda penso como classe média, porque vivi dentro da classe média durante décadas e décadas da minha vida, classe média baixa, depois classe média, se existe isso, depois da classe média alta, e a minha sensibilidade de preço era uma sensibilidade de, sei lá, se alguém me cobra mais de R$60 num prato, eu já começo a ficar tipo, o que você vai me oferecer aqui? Ouro, lâminas de ouro, o que é que vai chegar? O que eu vou receber no prato? Tem a maturidade da persona também. Quando você fala isso, eu tô escrevendo um livro, né, que vai sair em outubro. E aí me perguntaram assim, ai, Dani, pra quem que é o livro, né? Tipo, quem é a persona, né? Eu falei, cara, eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido há 8 anos atrás. Maravilhoso, eu também penso assim. E aí, porque tem um pouco de hedonismo, talvez, no meu empreender, tem um pouco. Eu também quero me divertir. Lógico. Eu também quero fazer coisas que me deixem feliz. Porque o dinheiro, porra, a gente se ferra muito, cara. Tipo, o dinheiro não vem rápido. Não é um montão de dinheiro depois que você empreende. É muito pelo contrário. Com certeza, o meu CLT hoje no mundo corporativo, eu estaria ganhando 5 vezes mais do que eu ganho hoje empreendendo. Mas eu realmente decidi que eu quero viver isso. Então, eu quero criar coisas que eu gostaria de... lugares que eu gostaria de ver, jeitos de formas, valores que eu gostaria de pagar. E quando você fala assim, eu crio a partir de mim, várias pessoas de marketing vão falar, porra, Facundo, nada a ver, né? Tipo, não, né? Não é isso. Mas hoje eu crio coisas que eu gostaria de viver. Sim. Então eu chamo meu time e falo, o que vocês gostariam de viver, cara? E aí elas falam, cara, Daniel, eu adoro fazer evento. Então vamos fazer evento. Vocês estão afim de fazer evento? Vamos fazer evento. Então assim, evento não escala, foda-se. Meu time tá afim de fazer evento, vamos fazer evento. Então, e aí a partir disso elas ficam tão felizes em fazer que a gente cria um negócio tão legal que todo mundo quer participar. Então isso tem gente que vai ser contra a nossa conversa, tá? Que persona tem um outro lugar. Mas eu hoje com 42 anos, sinceramente... parto do princípio de que eu quero vender aquilo que eu quero consumir. Eu vou te falar que quem achar que tá contra ou que rejeita nossas ideias, acho que tá no podcast errado. Nessa altura do campeonato, eles já entenderam. Já entenderam. Mas você sabe de uma coisa muito bonita? A gente, no que você tá falando, hoje a gente define sucesso por um número no final do mês. Uma quantidade de dinheiro. E ela é importante, por favor, eu não tô pagando aqui de Hakuna Matata falando que dinheiro não é importante pra caralho. Só que eu só falo que quem não acha que dinheiro é importante porque tem, né? Exatamente. Ou porque, exatamente. Exatamente. Dinheiro compra felicidade, sim. Opa! Né? Um bom plano de saúde. Uma rede de apoio, a gente vai falar sobre isso. Uma rede de apoio e tudo mais. Dinheiro compra felicidade. Mas não dá pra fazer tudo só pelo dinheiro. Então, eu acho que tem outras métricas que não são quantificáveis, que não são... Tem uma conta, posso te dar uma conta legal? Por favor. Quando as meninas vão lá na Bitmami, eu falo assim, cara, qual é o seu número? E aí fica todo mundo me olhando, como assim meu número? Porque a quantidade de vida que você vai dar às vezes, inversamente proporcional ao número que você quer. Então, o número que você quer é o número que sobra no final do mês, líquido lá no seu bolso, né, que vai fazer com que você se mova para buscar um número maior que esse. Então, por exemplo, se você quer ter 30 mil reais no seu bolso livre todos os meses, você vai ter que ter um negócio que, se der 100% de lucro, fature pelo menos o triplo disso. Qual o modelo de negócio que fatura 300 mil reais hoje por mês para você tirar o que você quer no seu bolso, 10% desse valor? Então, para você faturar 300 mil reais por mês hoje, o que você vai ter que entregar de vida e trabalho para conseguir que esse número chegue, para que o seu número chegue? Então, ninguém faz essa conta. E você sabe que é o jeito que eu recomendo qualquer pessoa começar a empreender. Porque as pessoas não olham para necessidade das finanças pessoais delas no final do mês. Exato. Então chega assim, quanto para você manter o teu estilo de vida hoje, quanto que você precisa de dinheiro? Eu preciso de 5 mil. Eu preciso de 7 mil, eu preciso de 10 mil. É isso. Ótimo. Você tá feliz com essa quantidade de grana? Não tô, mas eu tô conseguindo segurar bem a minha vida, daí eu procuro mais. Ótimo. Faz a conta de trás para frente e dimensiona seu negócio para chegar no teu valor. Tava no mesmo lugar. E ainda fala assim, se alguém chegar e falar, Dani, quanto você ganhou de tanto? Pra você ganhar 2 vezes isso, você não vai poder mais jogar vôlei de areia em Santos às 7 horas da manhã. Não. Exatamente. Então não. Ou então você vai ter que morar nos Estados Unidos 6 meses, deixar a sua mãe aqui, que já é uma senhora, que tá vivendo coisas na minha família, ou meu filho que... Não.
Eu já sei, entendeu? Quanto tempo? Não vou. 6 meses? Por quanto de dinheiro? Pô, 2 meses por. Pô, 2 meses dá pra quanto de dinheiro? Sim. Tá. Dá pra segurar essa onda aí, vambora. Mas eu sempre conecto a quantidade de vida ou de pessoas que eu amo e das coisas que eu amo fazer. Juro por Deus, eu coloco na balança e falo, cara, só que assim, disclaimer, num lugar já muito privilegiado, concorda? Então hoje eu posso parar e pensar, mas pra fazer isso eu tive que dar 50 passos pra trás, né, pra estar onde eu tô hoje. Esse conceito que você tá falando, que dinheiro não existe como matéria, é uma tradução da tua energia vital. É um conceito anarquista, do Proudhon. Sério? É, Eu adoro Proudhon, conceitos, porque me ajudam a me defender então, ele das falava, coisas que eu piro. ele falava que não existe dinheiro. Existe uma quantidade de tempo e de energia vital que você dedicou ao trabalho, que normalmente não traz uma satisfação pessoal. São poucas pessoas que são felizes no trabalho, né? Pouquíssimas. Né? A gente, grande parte das vezes, é explorado, é oprimido, leva uma vida cinzenta e usa o consumo como uma forma de escapismo para compensar essa infelicidade que o trabalho nos causa de segunda a sexta. Eu li uma reportagem ontem que no mundo inteiro existe uma maior as doenças cardíacas, talvez a doença cardíaca é uma das maiores causas mortes no mundo. E as pessoas têm ataques cardíacos segunda-feira pela manhã. Cara, eu vou te contar uma coisa que eu vi ontem, uma professora. Eu sou farmacêutica de formação, não sabia. E eu adoro estudar. Eu fiz neurociência depois, então eu adoro estudar como é que o corpo reage a coisas. E falou: eu tive uma decisão racional. Nenhuma decisão é racional. Todas as decisões são emocionais, todas. Todas, nenhuma decisão. Você pega um pouco de arquitetura pra conseguir montar cenários e decidir, mas ali tem uma decisão emocional que vai passar por algumas coisas da sua vida. E ela falou uma coisa super interessante, que a gente tem milhares de receptores no nosso cérebro, no nosso corpo, né, que ficam lá esperando coisinhas que vão entrar. Então a dopamina é uma das coisas que entram, né, então tive um prazer imediato, a dopamina é liberada e ela vai lá e se liga no meu cérebro, né, só que todo mundo acha que ela fica lá no cérebro funcionando. Ou qualquer outro sentimento ruim, né? Então você tem um sentimento ruim, você se coloca como vítima numa situação ou você é vítima numa situação. Só que aí, quando isso é liberado, vai pra corrente sanguínea. Então o corpo inteiro sente aquilo, o baço sente, o coração sente, o fígado sente. Porque não é que ela se liga só num pedacinho e você fica com dor de cabeça. O corpo inteiro passou por aquilo. Então, quando você tá numa situação de abuso no trabalho ou, né, de várias coisas que você acaba vivendo lá, o seu corpo inteiro sente. Então, às vezes você tem uma dor de estômago e foi aquela briga que você teve na quarta-feira que seu cérebro ligou um monte de conexão neural e você ficou ferrado a semana inteira, ou a sua coluna trava. E é verdade, né? Não é esotérico. É só porque o corpo tá reagindo, o corpo inteiro reage. Cai na corrente sanguínea e vai pra todo lugar. E isso eu achei tão fantástico, sabe? E ela falou, parem de assistir coisa ruim também. Porque isso também te coloca no mesmo. O teu corpo não sabe que você tá vendo alguma coisa, se aquilo é com você mesmo ou se você só pirou, entendeu? Então ele continua reagindo do mesmo jeito. Eu acho isso muito legal. A gente tende a pensar em corpo e cérebro como coisas completamente. Emoção e razão como coisas completamente apartadas, desconexas. E esse é um enorme erro, né? Então você vê, você fica lá, a cada 10 empresas, 7 morrem até o segundo ano. As empresas fecharam. A Marisa fechou. E você fica o tempo inteiro consumindo esse lugar de derrota do empreendedorismo brasileiro. E de deu errado. E de quebrou. O seu corpo inteiro fica reagindo o tempo inteiro à derrota, cara. É engraçado, mas as pessoas, elas acompanham muito essas notícias sobre derrocadas dentro dos negócios, mas elas não se perguntam por quê. Por que 7 em cada 10 negócios quebram antes do segundo ano? Tem um exercício também bom, quer ver? Por quê? Vou te falar, muito bom. Vocês estão assistindo a gente aí, é legal, exercício bem legal. Pega um papel e uma caneta. Pode fazer agora, você, tá? Lava o Cabaré. O Lava o Cabaré quebrou ontem, não deu certo. Invalidou. Quais foram os três motivos que ele não deu certo? Mas você quer que eu diga? Não, ele não deu certo, ainda não sei. Então, é isso que é legal. Então, mas aí se você colocar… fazer um exercício. Você vai fazer, você vai falar, por que ele não deu certo? Precificamos errado a margem. Já sei exatamente por que E na hora que você coloca isso no papel, é um exercício super bom. É por isso que ele vai quebrar. E aí você nem você não antecipa. E qual é o plano B? Pois é. Mas esse exercício eu já fiz. Quando começa um projeto, eu ataco ele de todas as maneiras possíveis. Todas. Eu sou o pior crítico. Isso aqui não vai funcionar. E quando ele der errado, quando ele der certo, você fala, mas alguém vai querer matar ele. Então, certo. Eu tô… Mesmo quando ele tá… Porque todo mundo fala, não, é incrível. Não, a ideia é maravilhosa. Só que não dá. As pessoas sempre vão tentar te agradar. Ninguém vai olhar nos seus olhos e falar, essa merda vai dar errado. Se você… Ou, às vezes, eu também sou tão experiente, porque eu já fiz isso tantas vezes, que ninguém tem um melhor juízo do que eu sobre uma estrutura de entretenimento.
modéstias favas, fiz isso durante muitos e muitos anos Né? da minha vida, me refinei nisso. Então, mesmo quando eu tô... Agora, o fato, por exemplo, falando do Love Cabaré, eu tenho muito medo porque é uma coisa que nunca fizeram aqui no Brasil, desse jeito como a gente tá fazendo, nunca fizeram. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho um modelo no qual eu possa me apegar. Você fala assim, mas na gringa tem, você tem o Crazy Horse em Paris, você tem D-Box em Nova York, você tem vários modelos, mas não é o que a gente tá fazendo. Cara, é que você escolheu 2 caminhos, né? Você escolheu esse caminho e mais um, que deixa o cenário mais... A gente tem uma memória do que era lá antes. O que era lá antes, sim. Entendeu? Então assim, você tá trazendo uma coisa que todo mundo já nunca nem viu e trazendo uma memória saudosa de São Paulo num lugar que a gente visitou na nossa adolescência. Então, tá todo mundo nesse lugar do cérebro, né? Cara, então uma pessoa fala assim, o que acontece? O cara vai virar um puteiro de luxo? Não, sabe assim? Mas e daí? Se for... Aí, já ouvi várias coisas possíveis. Eu queria te fazer um mapa, assim, né? De coisas que eu já escutei. E aí, ao mesmo tempo, mas era love story. Ai, que absurdo. Então eu vou com a minha esposa nessa negócio. E aí, porque o sexo é um tabu. Sim. A sexualidade é um tabu. As mulheres visitando um lugar desse é um tabu gigantesco. Então, assim, você visitou muitas coisas de uma vez só. E particularmente, eu adoro. Eu particularmente também acho. Eu falo, yes! Quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso é muito legal, isso é muito legal. Particularmente, eu penso o seguinte, se for pra fazer, não tinha o que fazer lá se não for o que eu tô fazendo. Não dava pra transformar mais em boate, certamente não dava pra transformar em restaurante, certamente não dava pra colocar mais um bar. Então… Oceanos azuis, né? Exatamente, eu falei, ou eu trago um modelo que nunca ninguém fez pra um lugar que já tem uma história de exploração sexual no passado. Exato. E que, segundo o campo do espírito do tempo, a gente passou de uma exploração sexual para uma sexualidade positiva, e faço uma transmutação daquele lugar de dor para um lugar de desejo. E é engraçado porque eu tava olhando ontem o demográfico dos tickets. 70% mulheres compraram os tickets. A nossa comunidade da Bitmami vai muita gente. 70% dos tickets são comprados por mulheres. Mas sabe o que aconteceu também, né? Tem um monte de coisa pra te contar, porque as mulheres que estão nas sextechs, as fintechs, estão muito na Bitmami, né? Todas elas. Sim. E aí eu escuto de muitos lugares, né? E a gente vai ter um evento agora, Amor e Sexo, dia 22 de junho, né? Que vai até a Mayumi. A Mayumi, sim. Ela que vai ser uma das speakers lá na casa. Que demais. Então a gente tá ouvindo disso essa semana, bastante, né? Então as mulheres realmente estão olhando pra esse lugar como um lugar seguro de sexualidade. Então eu só quero que você saiba que uma das coisas foi um ambiente seguro pra gente conversar sobre coisas assim, né? E segurança é importante pra mulheres nesse campo. E aí eu também tô lidando com tantos corpos, porque também a sexualidade hoje passa por uma multiplicidade de corpos que a gente não pode colocar. É tão difícil, Dani, eu tô te falando, é um projeto muito difícil, porque eu, como homem, cis, hétero, opressor, blá, 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 branco e pra eu conseguir ter empatia, pra não colocar uma mulher linda no polidense… Do que é bonito, né? Do que é sexual, né? E pra quem se destina. Então, é uma coisa assim… Você não tem ideia do que é falar de sexualidade no corpo de uma mãe. Exatamente. Não, você vai pra tanto que lugar. As Mães Também Gozam é o nome desse lugar. A Angélica fez um post sobre um vibrador e foi um escândalo. Sim, eu vi. Família tradicional brasileira, né? Mas foi isso, assim. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar. E é bom que a maternidade é um dos lugares, por exemplo, que a sexualidade não é visitada, entendeu? Então, o corpo feminino depois ou durante a gravidez, ele é um lugar do cristianismo, né? Um lugar de Deus, tocado por Deus. É uma jornada, segundo o olhar opressor, né? Falocêntrico, heteronormativo. É uma jornada da mulher que culmina na maternidade… E ali ela chega no seu lugar final. No seu lugar final. No seu destino manifesto, quase. Tudo por conta de como a gente foi criada, né? Sim. E um corpo que amamenta, né? Um corpo que dá à luz, um corpo que traz uma criança ao mundo. E sexo nos mesmos lugares físicos. É uma coisa que você fica assim… Meu Deus, como é que eu consigo pensar? Vários casais acabam seu casamento depois da maternidade. Quase todos que eu conheço. Um bebê é esse lugar, ninguém fala sobre isso, sabe? Inclusive a gente vai fazer o Pai Summit, quero te convidar em agosto pra falar sobre paternidade
E nesse lugar também de casal, vai ter um painel só sobre sexualidade de casais durante a maternidade e a paternidade. Porque os dois assumem papéis completamente diferentes e chama a mãe de pai, o pai de mãe, o casal se chama de pai e mãe, que tem a criança, é aquela confusão sexual com parentalidade. Então é muito interessante pensar nisso, é um outro modelo, assim, né? É muito a chegada de uma criança numa família é um evento, assim, de fratura, né? Eu me lembro que os 3 primeiros meses da minha filha, a Vanessa, a mãe da Pina, no final das contas, ela passou por uma depressão pós-parto, né? Que é uma coisa bastante comum Super comum, aqui. E eu me lembro de também ter ficado muito deprimido. Mas eu não podia ficar tão deprimido. Eu achava que minha vida tinha acabado. Eu não dormi durante 3 meses. Mas assim, é um luto mesmo. Mas é um fim, de alguma forma. É um luto. fim e um recomeço. É um luto, primeiro que é um luto mediado pela maternidade perfeita. Então você tá em luto mesmo. Tudo aquilo que você sonhou desde o hospital tá dando errado. E aí você fala, cara, o que é isso que eu tô vivendo? A amamentação não foi aquilo que eu imaginei, o parto não foi aquilo que me contaram, a empresa que eu fui contar que eu tô grávida me demitiu, o mundo não tá preparado pra isso, sendo que o mundo só existe porque isso existe. Então, assim, é muita loucura e até eu criei no meio do meu puerpério que eu faço hoje. Isso que eu ia te perguntar, foi por experiência própria? Foi, por dor própria. E assim, até um dado, né? As mulheres, hoje, elas partem pra empreender muito quando elas passam uma dor própria, assim. É muito difícil ser de uma indignação pura. Isso aqui tá muito devagar, que eu vou criar algo mais rápido. Normalmente parte de uma experiência muito própria. Essa é uma coisa que, até porque empreender eu acho que quando você fala de empreendedorismo, você tem 2 lugares. Um é um campo de privilégio. Sim. E o outro é o campo do desespero. Sim. O homem, ele começa a empreender pensando em fintech. Por isso que quando você veio contar pra mim, eu tava ouvindo alguns outros episódios, porque eu gosto de perceber experiências que são materiais. Sim. Né? E as experiências materiais hoje em dia também são digitais, são, né? Enfim, não são, elas transcendem a fisicalidade. Mas o homem, quando ele começa a empreender, ele fala assim, eu tô cansado do que eu tô fazendo, eu acho que eu sou merecedor demais. E aí ele começa a entrar num devaneio, por conta do seu privilégio, às vezes acho que até um pouco por conta da sua autoestima super lubrificada. Sim. De conseguir construir alguma coisa meio etérea, meio no campo do Bitcoin. Não, porque eu posso errar. Da cripto, exatamente. Né? Eu tenho espaço pra erro. A gente não tem. Aí a mulher não. A grande parte das vezes, ou grande parte das mulheres que aí se sentaram, e eu conversei, sei lá, acho que 70%, 80% das pessoas que vieram aqui eram mulheres, ou mulheres trans, elas partem de uma dor. Sim. A minha foi... Eu já empreendia, eu tinha uma empresa de marketing farmacêutico, né, já com 40 funcionários, faturando super bem sucedida a empresa. E aí eu tava com 7 meses de gravidez, assim, agência, né, já tava achando que tava errado alguma coisa, que o mundo já tava mudando, 2015 pra 2016 ali. É super recente. É super recente. Aí eu tava grávida, e eu falo que a Bitmami não nasceu de uma indignação, né? Como nascem algumas ideias, né? Nasceu de um chamado. E eu senti uma pergunta, Facundo. Sério, eu senti uma pergunta, se isso é possível. Eu senti mãe, por que você trabalha? Por que você trabalha? Eu senti isso com todas as minhas forças. Assim, tanto que todo mundo agora que eu conheço, eu falo, por que você fez o Love Story? Eu não pergunto o que é, como é que faz, quanto custa, né? E aí, o que ele queria dizer, o que é tão relevante, incrível, emocionante, que você vai me deixar pra ir trabalhar? Porque quando eu chegar, as coisas vão ficar confusas. E eu fui pra rede social, aí entrei no LinkedIn, né? Todo mundo feliz com a sua carreira. Todo mundo amava as empresas. Aí eu entrei num grupo de mães, todo mundo amava os filhos. Eu não tava amando nem estar grávida, nem o trabalho que eu tava fazendo mais, não amava nada. E eu falei, cara, onde essa galera reclama? Não é possível. Aí eu entrei no Facebook, escrevi, tá doendo demais em mim pensar que eu vou fazer as duas coisas. Dói mais alguém? Eu queria tomar um café. Vou estar em tal dia, eu queria tomar um café com alguém. No Facebook, no Facebook. E aí eu esperava 2 pessoas, vieram 80. Uau! Onde foi que você tomou esse café? Lá na Vila Leopoldina. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha agência, lembra? Aí começou, esse post começou, vai, isso aqui, meu Deus, não sei o que, isso aqui. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí a Jaque, que é minha sócia hoje, teve Dani, isso vai dar muito errado, não vai nesse café, vamos agora então botar um endereço e deixar as pessoas, porque eu tô sentindo que o volume foi maior do que você esperava. E a gente marcou, vieram, sei lá, 120, foi um monte de gente. E aí a gente se reuniu e eu sempre falo pros empreendedores, cara, o que me salva em momentos de dúvida é o repertório. Então, na hora que eu vi aquelas mulheres todas, eu tava diante de um fenômeno social. Eu sabia que eu estava diante daquilo. Então, o que eu fiz? Virei o chapéu pesquisadora, né? Neurocientista, e falei, cara, o que tá acontecendo aqui?
E eu comecei a perguntar, o que tá acontecendo? Por que vocês vieram? Perguntas abertas, né, pra elas falarem. E eu vi uma onda de coisas que eu não fazia o menor, assim. Fui demitida grávida, fui demitida depois de 6 meses de licença maternidade. Fui colocada na geladeira, meu marido me deixou. Eu sou mãe solo e tal, e tal, e tal. E eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui estudar. E na época tinham poucas pesquisas sobre isso, né? E agradeci, falei, cara, não sei porque vocês vieram aqui, eu só abracei, todo mundo chorou. Eu falei, é sobre isso, porque eu não sei o que é isso aqui. E aí a gente continuou fazendo reuniões mesmo, pra chorar. Quase um cara. grupo de apoio. Um grupo de apoio, né? Eu nem tinha especialidade nisso. E aí eu olhei na rede social, eu fui começar a pesquisar. E vi que a cada 10 mulheres, 4 saem do trabalho depois da licença maternidade. Em quanto tempo? Durante a licença, nem retorno. E depois tem muita dificuldade de voltar até os 2 anos da criança. E melhora um pouco até os 6 anos, que é a primeira infância. Então, primeiro uma coisa, recorte. A primeira infância de uma criança, ela é o período de ouro que a gente fala. Nunca mais nosso cérebro vai fazer tanta sinapse e o nosso corpo vai crescer e se desenvolver tanto quanto a primeira infância. Tá? De 0 a 6 é impressionante o que acontece com o nosso corpo. Depois nunca mais a gente faz o que a gente faz. E é bem nesse período que a criança fica com a mãe completamente depressiva, em transição de carreira, confusa, a casa colocada abaixo. E não é à toa que a gente é um dos países mais ansiosos e cheios de problemas no mundo, porque a primeira infância é negligenciada. Muitas vezes. Então, isso é muito legal. E aí, eu olhando pra esse lugar, eu falei, cara, como é que isso acontece? E aí, elas não paravam de vir, Facundo. 80, 150, 300, 400, 500. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Mas onde se juntava 300 pessoas? Eu pedi espaço, o povo me dava. Eu tinha agência, né? Então, meus verdade. clientes eram a Johnson, era da Danone. Eu falei, me ajuda, eu preciso de um lugar aqui pra esse povo juntar. Mas aí esse evento já estava formatado, tinha nome? Então, o que acontece? A parte boa é que eu tinha uma agência, né? Eu cheguei, eu falei, qual que é o nome? Aí eu falei, cara, B2C, B2B, B2Mami. Eu falei, elas precisam se encontrar e fazer negócio entre elas pra jogar uma grana, todo mundo desempregada. Todo mundo em transição de carreira. E aí fizemos o B2Mami, a minha irmã pegou um papel e uma caneta, desenhou a chupâmpada, que a gente chama a lampeta, né? Que é uma chupeta com uma lâmpada. Fez o logotipo da B2Mami, botamos no ar. Beleza, então, o que é isso? Não sei, ainda não sei, mas ele chama B2Mami. Sem modelo de negócio, sem nada. Aí eu li uma notícia na internet, que aí vem um grande sacada, que era, se você tem uma dor, negócio de startup, se você tem uma dor, traga pro Startup Weekend a dor, o problema, que a gente vai achar a solução. E aí me inscrevi nesse negócio pra tentar achar um modelo de negócio pra isso, porque eu falei, cara, isso aqui vai ter que virar alguma coisa. Fui no Startup Weekend, não consegui entrar, ficou muito lotado, e eu fiquei sentada lá, e uma amiga minha falou, a Dani Junco da Enjoy tá aqui. Por quê? Eu já ganhado vários prêmios na área farmacêutica. Eu já era alguém, assim, nesse lugar, mas eu não falava isso pra ninguém. Dani, faltou uma mentora, vai ser você. Eu falei, mas eu nunca fiz isso na minha vida, eu não trabalhei com startup. Não, vai ser você. E passei 3 dias. Esse dia eu tive tanta febre, porque eu sabia que eu tava fazendo uma coisa de muito diferente, sabe? Eu falei, nossa senhora, é alguma coisa isso aqui. E aí peguei, daí vi como é que funcionava, e aí tinha um evento de uma aceleradora, dentro do Google. Eu falei, vou levar a ideia da B2Mami um pouquinho mais estruturada que eu aprendi no Startup Weekend lá. Quando eu levantei a mão, eu falei, olha, eu tô com uma ideia, um problema, elas não param de vir. Você fala que todo problema tem uma solução, toda solução tem um modelo de negócio. Eu queria pedir pra ser acelerada. E aí ele me disse que entre ser mãe e CEO, eu tinha que escolher. Que porque delícia eu ia ser uma péssima mãe ou uma péssima CEO. Porque startup era full life. E, de novo, o que me salvou foi meu repertório. Eu falei, tinha 120 pessoas na sala, 4 mulheres. Ele falou isso na frente de todo mundo. 120 pessoas? Sim. O Lucas já tinha nascido. Eu em depressão pós-parto. Tava gravado esse evento? Não. Porque hoje ele viraliza. Não, hoje não dá. Depressão pós-parto, muito mal, Facundo, assim. Achando... Eu saí do hospital sem querer levar o Lucas, né? Ele ficou na UTI, foi muito ruim. E eu numa depressão pós-parto sem saber quem era eu. O corpo totalmente disforme, sem fazer meu esporte. Tipo, eu escutei isso. E essa hora eu podia sucumbir. Ou entender de novo que aquilo era um fenômeno social. E foi o que eu fiz. Quando acabou, eu falei, eu posso participar de um evento seu? Pro cara que tinha te dito isso. Eu sou mentora da Startup Week, a gente fez uma vez só. Posso ser mentora no seu? Aí ele falou, pode, claro. Então tá bom. Aí eu fui, entendi o modelo, como funcionava as aceleradoras. Voltei pra casa, chamei meu time e falei, a B2Mami agora é uma aceleradora. Já que ninguém quer acelerar a gente vai acelerar elas. É isso que a gente vai fazer. E aí,
ninguém perguntou se eu já empreendia, qual era o tamanho da minha empresa. Ninguém perguntou nada. Então é isso que eu quero dizer. Por ser mãe, foi setado que eu não ia conseguir. Ninguém perguntou nada. Eu também não falei. Quando eu cheguei, a gente abriu o primeiro batch de aceleradora só pra mulheres. Né? Só pra mulheres mães. Mães. E aí tinha 10 vagas, porque eu não tinha dinheiro, né? Era aquilo que eu tinha. 600 inscritas. Mas o dinheiro que você tinha servia pra quê? O que você... Eu precisava de um espaço, precisava de professor, precisava de mentores, de material, precisava disso tudo. Aí a minha empresa, que tava outra, começou a patrocinar essa ideia. E você pedia equity nas empresas que você acelerava? Eu fiz equity free porque eu não sabia fazer direito. Eu sabia fazer muito bem feito o acolhimento dessas mulheres, e aí foi procurar. E aí aconteceu outro pulo do gato, assim, tudo turning points, assim, né? E aí eu fui num evento na WeWork, eu conheci a Fernanda Calói no Google. Aliás, uma mulher que tem que vir aqui falar sobre comunidade, eu nunca vi nada igual. Eu conheci a Fê do Google, né? E aí, um dia eu estava no evento na WeWork, entrou no elevador ela, minha irmã e o Rodrigo Carrese. E a Fê Calói já estava rodando o primeiro batch de aceleração, né? Do jeitinho que a gente tinha meio que aprendido, cheio de mulher, não esperava que aquilo fosse lotar. E aí a Fernanda falou, Dani, aquela coisa de mulher, né? Conta pro Rodrigo sobre a Bitmami. Me olhando assim, tipo, sabe assim, tipo, não é qualquer pessoa, sabe? Não é, conta. Vai, pitch de elevador 1, 2. E eu fiz um pitch elevator dentro da WeWork na Paulista. Quando eu desci, contei o que era, entendeu? Ele falou, eu sabia que eu tinha que vir no Brasil, era pra te conhecer. Eu fui pai aos 14. E entendo exatamente o que tá acontecendo. Se você pudesse pedir qualquer coisa agora, o que você me pediria? Primeiro, a sua chancela, porque você é um homem do Google e ninguém tá me escutando. E segundo, um lugar físico. Eu tô com um lugar de 12 metros, muito ruim com as mulheres. E um lugar físico, um teto, alguma coisa pra eu poder dar os cursos de uma maneira mais digna, né? Organizada. E aí depois de uma semana o Google incubou a gente. Então aí tudo mudou. Então foi um... E o que mudou? Você teve estrutura? Primeira coisa que mudou, né? Bitmami, Google, whatever. Não interessa o trabalho que eu tava fazendo. Entendeu? Entendi. Alguém foi lá e falou que aquele trabalho valia a pena se olhar. E aí mudou. A parte boa é que eu era uma agência, lembra? Então, na hora que as pessoas vieram, o site estava incrível, as coisas estavam incríveis, tudo tinha logotipo, já tinha camiseta, já tinha... A experiência que a gente criou, ela já era muito poderosa. Então, ninguém sabia que a gente estava começando. Né? Só que estava muito próximo de nós. Os professores já eram de universidade e tal. Meus clientes, né? Eu era da Enjoy, então veio o presidente da Johnson, a diretora da Danone. Então, assim, os nomes já estavam meio que setados todos. Então, ninguém me perguntou quem eu era. Só disseram que eu não ia conseguir. Né? E aí eu rapidamente acionei minha rede de contato. Aí fica uma dica para os empreendedores. Cara, mantenha as suas redes de network quentes, porque você vai precisar usar quando coisas assim acontecem, né? E aí eu comecei a Bitmami daí. E a gente... E elas já tinham um modelo de negócios? Elas tinham várias coisas muito incríveis. Aliás, tem uma lista de coisas muito fenomenais que passaram pela Bitmami. A gente já passou mais de 3 mil ideias pelos starts, que não são nossos programas, e pelo Pulse mais de 300 startups, né? Várias que você conhece de fintechs passaram pela Bitmami, nasceram lá. Então, nesse celeiro de coisa boa... Mas qual que era o modelo de negócios, Dani? Como que você viabilizava a estrutura? Elas pagavam no começo. Né? Então elas pagavam como se fosse um curso. A aceleração, por isso que eu não pegava equity, porque eu não tinha dinheiro de onde vir, né? Mas pagavam um valor super irrisório. A minha empresa estava investindo, a Enjoy estava investindo nessa empresa. Foi quando em 2018 a gente começou a crescer demais. Então os nossos eventos lotavam. Aí veio uma coisa que você vai gostar. A gente ia fazer um evento, o primeiro evento da Bitmami, mesmo desse tamanho, depois de um terceiro batch de aceleração, maior, para 150 pessoas, maior, mas era isso, um evento mesmo, né, que não era aceleração. E a gente eu fui no Cubo Itaú, visitar, eu tava com o Lucas, pequenininho, e não deixaram eu entrar. E disseram que não dava pra ter evento com criança, porque o bombeiro não deixava. Então, uma coisa assim. Eu voltei do mesmo pé que eu tava. Primeiro a gente já tinha mudado o Google, né? Lembra que a gente foi incubado lá? Eles abriram um Family Lounge só por causa da Bitmami. Então a gente mudou a estrutura física de um lugar por conta de novos cidadãos, que são as crianças. E aí no segundo lugar a gente foi no Cubo e não deixaram eu entrar. E disseram que não ia poder ter um evento da Bitmami lá com crianças. A gente fez o evento lá, porque era gratuito, eu não podia pagar outros lugares, sem as crianças, né? E várias mães não foram. E aí, nesse dia, nesse Cubo Itaú, eu lembro da minha irmã, todo mundo querendo mandar a gente embora, ninguém ia embora. As mulheres tudo abraçadas, ninguém queria ir embora, ninguém queria ir embora, ninguém queria ir embora. A minha irmã gritou lá, puta que pariu, um dia eu vou ter um espaço só meu e ninguém vai me mandar embora. E eu do outro lado da sala, escutei isso, fiz... Sim. Aí deu uma semana eu comecei, nós vamos abrir uma casa. Aí a Michelle, não, eu tava brincando, Dani, a gente tá brincando agora, as pessoas começaram a comprar nossas coisas, agora tá sobrando um dinheirinho. Eu falei, não, a gente vai abrir um espaço. Isso foi em 2019.
E aí, ninguém acreditou. E estava no auge do… Levanta pra cima, compra aqui meu curso. No auge do meu sucesso.com. Sabe quando todo mundo começou a estourar essa bolinha do EAD, né? Todo mundo, né? Estavam começando ali, 2019, ali, EAD, R$49,90, R$59,90. E aquele… Três passos pra você virar um empreendedor de sucesso. E eu olhei aquela fórmula de lançamento do Érico Rocha. E aquela coisa. E eu assisti aquilo. E aí eu só falava, cara, isso é uma bolha. Tenho certeza que isso vai estourar. De algum jeito… Quando eu fui falar, peguei meus investidores, não tinha investidores, né? Peguei meu board, que eu juntei ali de amigos, né? Falei, nós vamos abrir uma casa física. Todo mundo não vai, não. Isso não vai dar certo, todo mundo indo pro digital. Ninguém mais quer ficar no físico, nem tinha história da pandemia, hein? E eu falei, cara, não é possível, as pessoas ainda vão continuar querendo se ver. Meu primeiro pedido foi, venham tomar um café comigo, todo mundo veio. Eu preciso colocar, e ninguém acreditava. Eu falei, e se eu levantar o dinheiro sozinha? Pra validar a ideia em um ano, sabe? Assim, eu pego quanto custaria um aluguel, coisa, e pago um ano de operação e vejo se uma casa… Por quê? E o que aconteceria nessa casa? Você já desenhou? Primeiro, eu comecei a procurar lugares family friendly que as crianças podem ir em São Paulo, não existia. Então tem casa de brincar, né? Não tem espaço pra fazer negócio, pra fazer eventos, pra trabalhar junto. Tinha casa de brincar. Tudo super infantis, entendeu? Não tem um lugar moms friendly, sabe? Que a mãe tipo também… uma música, né? Uma música maravilhosa, pertinho de mim. Mas era um espaço de brincar, era outra proposta. Eu levei muito minha filha lá. Não é isso, eu quero acelerar startups e as crianças têm que vir. É outra coisa que eu quero. No Brasil não tinha, América Latina não tinha, nos Estados Unidos eu tinha, achei uma Finlândia. Aí liguei lá, falei, cara, me dá um benchmark disso aí que tá acontecendo. Conheci o Rafa da Base Colaborativa também, nesse meio do caminho também, muito maravilhoso, né? E aí eu falei, cara, não tem. Como é que vai ser o modelo, Dani? Ninguém vai pagar nada. Eu vou segurar um ano com o dinheiro que eu vou captar e ninguém vai pagar nada. Nós não vamos botar nenhuma catraca. Ninguém vai perguntar quem a pessoa é, de onde que ela tá vindo, quanto que ela vai ter que pagar. Nós vamos colocar um QR Code, a casa custa tanto. Se todo mundo pagar mais ou menos esse valor por mês aqui, a gente consegue manter a nossa casa. Isso jamais vai parar de pé, as pessoas… Vai ser desse jeito. A gente tá criando um conceito. Eu não posso colocar nenhuma fricção, sacou? Mas era uma espécie de um coworking com… Ainda. Mas na tua cabeça, falei… Na minha cabeça era um espaço de… na minha cabeça… Era um coworking com um espaço pras crianças. Na minha cabeça, muito louca, era um espaço justamente como é hoje. Um dia lá você vai ver. É um espaço onde… Lá dentro era igual o mundo lá fora. Os cidadãos, eles se esbarram. Então as crianças teriam livre acesso a qualquer lugar. Não era um espaço para as crianças, um espaço para os adultos, igual tinha em outros lugares. De qualquer jeito, aquilo era um ecossistema. As crianças estavam livres para sair de onde ela estava e entrar num lugar, entrar em outro. Todo mundo que estava vivendo ali entendia que aquilo era possível. As crianças iam… Tem escrito isso. As crianças iam pedir ajuda para o adulto mais próximo, não para a mãe, não para a mãe. A gente… Uma comunidade. Que é o que a gente é hoje, né? Eu falei, cara, a gente vai criar uma comunidade aqui e vai dar certo, vai dar bom. E aí todo mundo não vai. Aí eu fiz um vídeo contando essa história e falei assim, sabe aquela frase que as mães falam? Que dói demais, até de falar dói, né? Que é, desculpa, eu não tive com quem deixar. Eu ouço muito isso. Hoje eu ouvi isso de uma amiga hoje. Desculpa. E eu num lugar de tanta dor, fico até arrepiada, de tanta tristeza, de deixar a coisa mais importante da minha vida. Então eu gostaria de te pedir R$10. Até eu conseguir bater R$200 mil de cada mãe desse Brasil que quer contar essa história comigo. Eu quero criar um lugar para que esse lugar inspire outros lugares a nunca mais uma mulher ter que responder, desculpa, eu não tive com quem deixar. E aí a gente captou R$200 mil em 40 dias de doação. E a gente abriu a Casa Beach Mom em 2019. Tá lá, graças a Deus, lotada. Funciona e dá certo. E agora a gente fechou com a WeWork, né? É um contrato super especial para as mães. E qualquer pessoa que é da comunidade Beach Mom vai poder usar o WeWork sem custo nenhum em todo o Brasil. Putz, então a gente tá criando espaços family friendly em outros espaços. Mas o WeWork, ele vai aceitar as crianças também? Ele vai, agora no começo a gente tá validando como é que isso vai funcionar, mas ele também vai aceitar. Maravilhoso. Isso aí que é isso? Isso não é só empreender, né? Isso é… transformar socialmente uma… Cara… transformação sim. Nasce um bebê a cada 20 segundos, Facundo. Vou dar uns números pra vocês, né? Nasce um bebê a cada 20 segundos. São 69 milhões de mães no país. 20 milhões de mães solo. 20 milhões de homens deixaram seus filhos física, emocionalmente e financeiramente. Se a gente recortar da população preta, de mulheres negras, por exemplo,
É maior ainda. Muito mais abandonadas, né? Isso quando você não tem um pai que ele tá ali de corpo presente, mas que toda a carga E ele não é rede de apoio. da família fica nas costas da mãe ou da... Exato. Porque chama de economia do cuidado, né? Então a economia do cuidado é todo aquele trabalho que é feito que não é remunerado, mas que sustenta uma sociedade. Então hoje as mulheres, se você perguntar, quem cuida de alguém que fica doente em casa? Um adulto, um velho ou uma criança? Acontece qualquer situação de rompimento numa família, é a tia, é a filha, é a mãe. É muito difícil que os homens tomem esse cuidado, né? Às vezes eles pagam financeiramente, mas ela que tem que sair do emprego. Então, toda vez que eu peço para os homens me escutarem, eu pergunto, quem aqui é pai? Alguns, né? Quem aqui é mãe? Algumas. Eu falo, quem aqui é filho? Se você não se sentir com empatia com esse tipo de coisa, cara, quem é você? Porque alguém tomou uma decisão muito difícil lá atrás, deixou alguma coisa pra trás. Isso não é uma conta, que você vai ter que pagar. Mas isso é uma gentileza, sabe? Do que você fez pra você estar aqui com esse cordão pendurado da sua empresa, presidente. Então, se você não olha pra isso desse lugar, cara, eu não sei quem é você, sabe? Eu não sei que líder é você, eu não sei que ser humano é você. Então, eu peço que a gente olhe porque você, pra pendurar esse crachá pesado, aí alguém tomou uma decisão muito difícil, se eu chutar, foi uma mulher. E se você parar para pensar que um pouco mais do que metade da população brasileira é composta por mulheres que estão sobrecarregadas o tempo inteiro, porque muitas vezes, ainda que você conte com uma rede de apoio, essa rede de apoio é majoritariamente composta por mulheres. Ou Sim. mulheres mais pobres, Sim. que fazem às vezes... Quantas vezes você viu um babá? Não tem. Eu nunca vi um babá na minha vida. Eu nunca vi também. Eu nunca, na minha vida inteira, eu vi um homem que fizesse às vezes de babá. Eu acho que ele não seria nem aceito, na verdade. Até pelas próprias mulheres, porque um homem é um opressor em potencial, né? Sim. Acho pouco provável que uma mulher permitisse que um homem, ainda que tivesse... Ou violento, né? Sexualmente falando, então, é muito complicado. Opressor em todos os sentidos, é. Então, eu acho muito pouco provável que uma mulher deixasse, ainda que você tivesse treinamento, sua cria na mão de um homem. Então, você não tem... E essa rede de apoio, muitas vezes você conta, sei lá, com uma babá, e essa babá que vem de uma periferia ou que vem de uma comunidade menor, provavelmente também deixou suas crias com uma outra mulher ainda mais pobre que ela. Total. Que por sua vez também teve que deixar suas crias com a mãe para poder fazer o trabalho. É incrível, porque é um efeito em cadeia. E tira a potência de, sei lá, quantas mulheres no país hoje são mães? Você tá falando de... A cada 10, 7. São ou vão ser. Você tá falando de... É um potencial enorme do país que é desperdiçado. É um mercado de 50 bilhões só no Brasil. É um mercado incrível. É um mercado que, na verdade, saiu agora uma outra pesquisa, 66% das casas brasileiras hoje já tem uma mulher como maior valor financeiro, inclusive. Ninguém tá olhando esse movimento. E assim, as empresas falam, você não é um aliado se não te custa nada. Então quando alguém fala assim, eu sou um aliado da causa, como? Quanto que você investiu em dinheiro? Quanto você investiu em tempo? Quanto você investiu em espaço? Você derrubou uma sala aqui? Quanto de privilégio você abriu mão? Quanto de poder você abriu mão? Porque poder você abre mão. Poder não se divide, né? Ou vai uma pessoa, ou vai você, ou vai outra pessoa. E eu tô falando de um lugar ainda de mulher branca, né? Se você fizer recortes raciais aqui, já é pra outro lugar. Então assim, quando a gente olha pra esse lugar, quando olha pras empresas, sabe, conversa com elas sobre isso, é um lugar, é um potencial financeiro que tá deixando pra trás. Né? Você não ter lideranças femininas na sua empresa é menos rentável, já foi provado milhares de vezes. Só que poder não se divide, né? Então quando alguém fala que vai fazer um movimento de gap de gênero, por exemplo, o que significa isso? Significa que alguém vai ter que sair de alguma cadeira, né? Isso é um fato em alguns lugares, né? Começa com a licença paternidade de 3 dias. Que ninguém, é uma semana, não? Não, é uma semana, mas assim, o Boticário colocou uma licença de parentalidade. Sim. Os homens não tiram. Não tiram. Agora colocaram obrigatoriedade. Porque eles têm medo. E a gente tá falando de uma empresa super progressista como o Boticário. Eu acho que a Diageo também tem. Também tem, 6 meses. De 6 meses. 6 meses. Mas isso é a exceção da exceção. Se o homem, ele já tende, até por pressão social, a se ver como um coadjuvante quando a criança nasce. O meu lugar, por exemplo, dentro da parentalidade, foi um lugar de disputa. Porque a Vanessa, ela tinha uma questão com a cria, e ela virou uma leoa, ela não permitia que alguém chegasse perto da Pina, quando a Pina nasceu frágil também. Pra eu conseguir acessar a Pina, eu tive que brigar. Brigar com uma mulher que tinha acabado de ser mãe. Então não foi um lugar natural.
O lugar natural do homem, até por histórico ou cultura, o que quer que seja, é ele ser coadjuvante, ele ajudar a mãe, isso entre aspas. E para você conseguir um protagonismo, ou para você se colocar numa igualdade com relação à mãe, não é um lugar que vai chegar, é um lugar que precisa ser disputado. Mas as mulheres também, a gente fala sobre isso. A gente também tem um lugar… criança não precisa da mãe. Criança precisa de segurança. Exatamente. Né? Então, assim, é muito importante os primeiros dias, a amamentação, toda essa parte que realmente fica, né, com a mulher. Mas a gente tá sobrecarregada porque ensinaram pra gente também. A gente também tem dificuldade de falar, pô, mas você vestiu essa roupa? Pô, ele tá vestido. Você não colocou a mão nisso, você pensou em outra coisa. Mas também, assim, agora também tem uma outra geração dos homens que fazem as coisas, mas quando a mulher pede, né? Ou então ela raciocina tudo. Exatamente. Então, leva a sunga. Ele sabe nadar? Não. A gente tá indo pra onde? Na piscina. O que você acha? Porra, leva a sunga, né? Entendeu? Eu tenho que pensar, sacou? Tipo assim, o que você acha? Ele nada? Não. Né? Leva a boia? Ele nada? Não. O que você acha se a gente vai pra piscina? Então, assim, tem esse outro lugar muito louco. Você sabe uma coisa, uma pergunta que eu adoro fazer pros meus amigos que se dizem paizões do caralho, assim, paizões de Instagram e tudo mais. Pergunto, tua filha tem alergia a quê? Não fazem a mínima ideia. Não fazem a menor ideia. Nem eles, a alergia que eles têm. Você vai, meu irmão vai com a minha mãe ainda. O que eu tenho? O que eu passei mal quarta-feira? Você já viu o cartão de vacinação da tua cria? Imagina. Você sabe qual foi a última vacina que teu filho ou tua filha tomou? Você tem ideia quantos passos, tarefas tem pra até que uma criança brote na frente de uma escola vestida ali? Você tem ideia? Eu tenho. Não, você tem ideia de quantas sinapses a gente teve que fazer desde o livro, da prova, da roupa, do cabelo, do bullying, da lição de casa, da matrícula, a matrícula da natação, e tá dentro, tá fora. Você tem da roupa, do azul. Você tem noção a quantidade de sinapses que a gente tem que fazer? Aí manda a mulher empreender. Como? Não tem como. Você sabe que é um pacto que eu acho que, até por regra de convivência, que eu sugiro pra todos os casais que acabaram de ser pais. Finja que você se separou. Várias mães falam isso. Nossa, eu me separei, foi ótimo. Porque ele cuida do menino 15 dias e ó. Exatamente. Não, finja que… Continua junto, mas finja que vocês se separaram, se for o caso. E vocês dividem uma semana cada um. Na semana que tiver com a sua responsabilidade, você não pergunta absolutamente nada. Finge que você tá com guarda compartilhada e que a criança tá na tua casa. E deixa… Porque pelo menos você libera metade do tempo. Ou divide ministério, que eu falo lá em casa, né? Tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura, sabe assim? Sei, mas as coisas vão se confundir. Cara, pelo amor de Deus, eu não quero saber o que acontece na escola. Tá alfabetizado? Então é só isso, tá bom. Agora, o que acontece lá, porque eu vou falar escola, por exemplo, que precisa ser uma rede de apoio melhor pros pais, né? Mas não são. Eles mandam que tem que levar a cartolina verde com pauta na quarta-feira pra levar na sexta, 4 horas. Todo mundo tem que estar conectado o tempo inteiro no celular, no WhatsApp. E agora no WhatsApp é isso, grupo de escola, né? Sim. Isso, você viu aquilo outro, você viu a lição 9. E assim, a Pina tá com… Vai fazer 11 agora. 11 anos, né? O Lucas tá com 8, também já é Gente, vai melhorar. Eu prometo, não sei, mas melhora, né? Porque até os 4… os problemas mudam. Mudam, né? Mas eu achei mais simples agora. Eu vou falar que a mãe de neném, pra mim, foi um lugar bem difícil, a maternidade inicial. Você sabe que eu tenho saudade? Porque não. Hoje em dia… eu tenho as questões da puberdade pra lidar com o fim de uma infância em um lugar que eu não sei muito bem qual é. Porque às vezes ela é a criança, mas muitas vezes também ela é adolescente e eu fico sem saber como reagir. Agora sobre foco e empreendedorismo. Vamos lá. A gente tava falando que o Love Stories e todas essas questões que a gente tava falando, né? A Bicho Mami, no final do dia, é uma empresa que é uma comunidade, que a gente conecta elas em comunidade pra sair negócio dali e o dinheiro rodar. A gente já colocou 28 milhões de reais na mão dessas mulheres, né? Só estando em comunidade. Mas olha quantas questões que eu tenho que lidar na hora que uma mulher chega lá. Presta atenção, né? Olha quantas maternidades e quantas realidades. Porque a gente tem programa da UOMB que são para mulheres em vulnerabilidade, que eu tô lidando com uma classe social que tem algumas dificuldades e tem desafios. Tem galera que tem startup, que são outros desafios. Tem a mulher do ninho vazio, que os filhos foram embora, querem se recolocar no mercado agora do trabalho depois de não sei quantos anos. Tem a galera da menopausa, tem a galera do puerpério, tem a galera que perdeu as crianças, que as crianças morreram. Tem todas essas universalidades dentro daquela casa. Então, assim, antes, onde a gente errou muito também, a gente começou a empreender mesmo na Bitumama em um lugar muito masculino, Facundo. Que era o modelo que eu
conseguir vencer, sabe? Então a gente também achava que os melhores professores, com a melhor metodologia, com a melhor apostila, com a melhor caneta, ia ser o melhor caminho. A gente realmente achava. E aí eu fiz uma pesquisa, porque aí a pesquisa salva, né? Vem cá, por que vocês vêm? Né? E aí tem lá o jeito de fazer, chama pesquisa na sala de estar, né? Então eu faço uma pesquisa desse jeito. No dia que você quiser fazer com o cabaré, é bem legal. E aí eu fiz essa pesquisa da sala de estar. E aí, cara, os cursos, é muito legal, mas ficou em último lugar. Eu gastei energia, tempo e dinheiro nisso, ficou em último lugar. E o que ficou em primeiro? Vocês validam a minha dor e eu sinto que eu faço parte. Então, o que você tava falando... Foi muito forte isso. De tudo isso que você tá me falando, sabe a coisa que pra mim é mais importante? Você falou coisas muito importantes, mas o que tá dentro de mim como uma lição pra quem tá nos ouvindo é: ache sua comunidade. Articule sua comunidade. Encontre sua turma, cara. Encontre a sua turma. Porque com certeza... Primeiro você tem que fazer um exercício de autoanálise pra encontrar uma dor legítima sua. Sim. Essa dor, ela é um elemento de ligação com outros. E a partir do que você estava falando, a partir do momento que você tem uma dor, você tem uma solução, você tem um plano de negócio, você tem um negócio bem sucedido. Mas antes de tudo, você tem que encontrar a sua comunidade. Eu vou dar 2 conceitos para vocês estudarem. Eu gosto muito de ler, né? Eu tenho Você encontra tempo sendo mãe? Cara, você não tem ideia. Eu tenho um grupo lá da Bichama que chama Lê Com Ela. A gente lê um livro de negócio por mês. Esse mês eu vou ler Receita Previsível com a minha comunidade. E todo mês a gente lê um livro de negócio. Que demais. É bem legal. Aí tem 2 livros, 2 conceitos muito bons. Um conceito é de third place, que você deve conhecer muito bem, né? Mas, cara, não é comum. É o conceito do terceiro lugar. Então, nem sua casa, né? Nem sua casa. Bichame não é nem minha casa, nem meu trabalho. Bichame é um terceiro lugar. Né, que a igreja fica nesse lugar, né? É um terceiro lugar, onde eu posso... É a Disney, né? É um terceiro lugar que você... Foi isso que ele imaginou. Qual é o lugar que nunca mais a gente precisa parar de sonhar? Então é esse terceiro lugar, que você encontra a sua comunidade, que não necessariamente você conhece. Então esse é um legal pra quem tá querendo criar comunidades. Explora um pouquinho mais. Vou explorar. O conceito do terceiro lugar é aquele lugar que você não tá pré-estabelecido quem que você vai conhecer, nem tarefa que você tem que entregar. Você pode ser entregue sem nenhum tipo de contorno. Né? Então, a sua casa tem um conjunto de regras pré-estabelecidas. O seu trabalho tem um conjunto de regras pré-estabelecidas. O terceiro lugar é aquele lugar que você não sabe o que vai acontecer. Né? E pessoas que você vai encontrar. Mas é um lugar que minimamente você sabe que tem uma coisa comum. Né? Que pensam em uma coisa comum. Mas que tem uma ética, né? Mas que tem uma ética. Então, por exemplo, você pode ser o terceiro lugar, pode ser a igreja. Qual igreja? Aí depende. Você pode ir pra igreja católica. Ou o clube. O clube é um terceiro lugar. Né? O time de futebol. O esporte é um terceiro lugar. Principalmente esportes coletivos, é isso que é importante. Tem que ser lugares que você tenha no coletivo. Third place onde aconteça a comunhão. Onde tenha um bem comum, sabe? Então, por exemplo, uma galera da sua rua pra limpar a praça é um terceiro lugar. Que vocês sentam lá e tomam uma cerveja e arrumam uma praça e seus filhos brincam. Todo mundo precisa de um terceiro lugar pra sobreviver. Então não dá pra você viver ou na sua casa ou no seu trabalho. Durante muitos anos... o happy hour, por exemplo, é um terceiro lugar, né? Que os homens acessam rápido. O futebol, os homens acessam rápido. Onde os negócios acontecem, onde os empregos são traçados, onde novos planos de empreendedorismo são traçados, a gente estava fora desse lugar. É um novo território, né? É um novo território que acontecem coisas, não necessariamente negócios. Isso que é muito importante. Né? Porque hoje está sempre acostumado a ir para um lugar para fazer negócio, né? Então, não é um modelo pré-estabelecido. Então, a Starbucks foi criada nesse conceito de terceiro lugar, a Bichame também. Então, eu estudei muito esse modelo de terceiro lugar para conseguir olhar, e vale a pena ler. Tem lá os requisitos para ser um terceiro lugar, e é bem legal, né? E outro conceito que eu gosto de estudar chama Primal Branding. Né? Primal Branding, assim, eu odeio falar inglês, mas é esse nome mesmo. É o nome do... E aí tem tem um livro, né? Tem um livro, mas tem um TED Talk maravilhoso, por lá no Google, Primal Branding. E aí ele fala 7 conceitos para você criar e participar de uma comunidade, cara. Criar uma comunidade, tá? Como que a gente pode traduzir Primal Brand? De Homens da Caverna, sabe? Marca primitiva. Marca primitiva, assim, uma marca que traz as coisas mais Marketing humanas. primitivo, quando fica muito humano, sabe? Acessa lugares muito humanos. Então, por exemplo, toda vez, não vou lembrar os 7, né? Mas assim, você tem que ter um líder, tem que ter uma história que esteja conectada com o líder, né? Isso aqui tem que fazer sentido, né? Tem que ter um ritual.
Então as pessoas são starts da Bitmami, depois elas viram pulse, depois elas viram mentor, depois elas vão um DI, depois tem o Bitmami Summit, elas são então elas passeiam e estão nessa marca de maneiras de rituais, onde elas se sentem pertencentes de alguma ponta. Elas assim. emulam uma religião. É uma religião. Vem de religião, Uhum. né? Vem desse lugar muito humano, emula exatamente uma religião. Tem que ter uma palavras secretas que só vocês entendem, não bem Clube da Luta. Sabe quando ele passa, ele faz aquela imagem, você sabe que ele é do Clube da Seita, Luta. melhor, não é religião, é seita. É mais pra seita. Até a foto do livro, ele é bem nesse lugar, assim. Uhum. E aí ele vai passando. E aí no TED Talk ele traz o Steve Jobs, traz a Nike, né? E conta, até o Air passou isso, eu achei super interessante. Não sei se você já assistiu, mas… Assisti, eu adorei o filme. Eu achei super legal, né? É só um tênis até que meu filho vista, né? Então é mais ou menos esse lugar. Porque ele cria um ritual, cria um jeito de fazer, cria um líder, cria um modelo e tal. E é o que eu mais gosto dessa questão de comunidade. Eu acho que você passa muito por isso. Muito parecido, né? Os intimamente non-believers, né? Os que não acreditam. Então é muito importante quando alguém não acredita em você. Que eu não acredito em você, cara. Então assim, para de rechaçar essas pessoas, sabe? Quando alguém falar… Nossa, eu não vejo como isso pode dar certo. Jura? Café, papel, caneta, por quê? Então, uma dica que eu dou. Quando alguém… Que eu for escrota, sabe? Assim, aí é uma outra história. Descarta, você percebe, né? que a pessoa é escrota. Né? Que ela tá… Aí fica um outro livro, chama Os 4 Compromissos. Não é sobre você, tá? Então, se ela… Quase nunca é sobre você. Cara, não é sobre você nunca. Muito louco isso. Não é. Tem pessoas que você vai construindo. Bom, eu vou falar de mim. À medida que você vai ganhando notoriedade, que você vai criando caminhos, você ganha antagonistas. E é importante você ter antagonistas. Com certeza. Eu gosto dos meus inimigos. Tenho pouquíssimos. Acho que eu devo ter uns 2 ou 3 inimigos. Mas eu gosto deles, eu respeito eles. É bom. Todo julgamento… A Rafa Brits fala uma frase que todo julgamento é uma confissão. E quando alguém fala assim, nossa, Dani, mas você deixa o Lucas em Santos e vem trabalhar na Bitmami? Julgamento, tá vendo aqui? Né? Claro, né? Eu falo, como é que tá seu trabalho? Você tá bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque não é pra mim. Não é? É sobre você. Nossa, mas você deixa… Calma, mas o que tá acontecendo na sua casa? Tá tudo bem lá? Cara, nunca tá. A cara da pessoa faz um desmanche, assim. Você tá feliz no seu trabalho? Como é que tá sendo ser coordenadora lá da marca que você tá trabalhando? É legal lá? A pessoa nem percebe que eu fiz essa conversa com ela. Então, quem quer estar em uma comunidade e participar, e tem um livro que não pode deixar de ler, que chama Dar e Receber, do Adam Grant. Como é o nome? Dar e Receber. Dar e Receber, eu não li. Eu faço… Cara, você vai ficar louco. Eu li poucos livros de negócios na vida. Eu comecei a ler alguns quando eu tava escrevendo o meu segundo livro agora. Os de negócio eu sempre… resumo em 10 slides, é muito… Eu te dou todos, tem os PDFzinhos assim, que você consegue falar sobre o livro lendo os 10 slides no final de semana, como se você tivesse lido o livro inteiro. Eu pego o contexto do livro e falo, é isso aqui que ele quis dizer. Eu me sinto impostor se eu faço isso, Dani. Mas é isso, tá lá. Porque eu gosto de ler. Mas… Eu corto um caminhão, assim, vira 10 stories. Então, dar e receber pra comunidade, eu acho que o Love Cabaré vai se tornar um pouco disso, desse lugar. A Bitmami é isso. É um lugar que tem conceito, tem 3 pessoas no mundo. As takers, as givers e as matchers, né? Então os takers é aquela pessoa que sempre vai acordar todo dia falando, como é que você pode fazer algo por mim hoje? Porque tem essas pessoas, não tem? Tem. Vem cá, como é que você facilita a minha vida, né? As givers é como é que eu posso… Elas estão sempre reclamando. Ou elas são tão sexys que você nem percebe o quanto que elas estão retirando de você, até que você fala, ué, é impressionante, são bem inteligentes. E lá habitualmente fala, nossa, taker, não fica um mês lá. Rapidinho entende que não é o lugar dela. Sabe aquela pessoa que pega o microfone e todo mundo fala, todo mundo tem 1 minuto pra se apresentar, ela fica vendendo o negócio dela e ela pega o tempo de todo mundo. E não é porque ela é prolixa e desorganizada, mas é porque ela sabe o que ela tá fazendo. Você percebe, você fala, pô, cala a boca. Né? Tem as givers, que é como eu posso fazer algo por você hoje, né? Sem imaginar o que vai acontecer no futuro. Sabe assim, eu vim aqui gravar com você porque eu respeito teu trabalho, eu te sigo, acho foda, acho legal e queria estar aqui, sabe? Tô feliz de estar aqui. Porque eu recebo convite, hein? E a gente fala, não, eu não vou, esse é legal, esse é mais ou menos chato, não quero ir. E cara, porque eu acho que vai ser legal. Eu não fico pensando, já sei, vou gravar lá, porque aí tem isso aqui, vou fazer não sei o que lá, eu não penso em nada, né? Então, eu venho e os matchers são as pessoas que sempre dar e receber. Achei legal, Facundo, mas você pode ir também na Bitmami quarta-feira que vem? Você não… Pode ser? Mas você sabe que… Não tem certo, não tem errado. Mas, e isso é cíclico também. E você se enquadra em qual? Cara, tem 2 tipos de givers. Né? Que eu sou uma giver
de natureza. E é por isso que eu tenho um time por trás que não é. Porque se deixar… Eu começo sempre assim, não, cola aí, depois a gente vê quanto que a gente… Meu chefe Dani, não dá, não vai fechar, essa pessoa tá sugando de você, já usou a Casa Bitfame 3 meses, não deu R$1, não fez um post, não deu. Eu falo, calma, o que é nosso vai ser nosso. Eu sou esse lugar de que as coisas vão acontecer de algum lugar, numa onda, Hakuna Matata. Vai dar bom. Mas tem 2 tipos de givers que ele fala no livro, né? Os givers de base de pirâmide e os de ponta de pirâmide. E os de base de pirâmide são aquelas pessoas que elas deixam de fazer as coisas delas pelo outro e se perdem completamente, não são mais protagonistas de nada, entendeu? Ela tá trabalhando, você pode fazer isso aqui por mim? Aí ela solta e faz. E ela vai se moldando de acordo com os outros e ela não sabe nem o que ela tá fazendo mais, né? E não é esse caso. Né? Eu falei, sim, mas você é uma pessoa que eu admiro, temos conexões, temos amigos em comum. Amigos em comum, algum tipo de… Não é assim, você pode se desbancar aqui pra Santa Rita do Sapucaí pra gravar um negócio de… Não é esse giver, né? Não vou, né? Ou então você vai me pagar pra cálculos, ir. Né? Eu faço cálculos mínimos. Então eu acho que a gente já falou a gente falou tanta coisa, nem sei onde eu tô mais. Depois vocês dão um jeito. A gente tá falando sobre tudo ao mesmo tempo agora, do jeito como eu gosto. E você sabe que eu sempre você falando dessas pessoas, eu sempre me encaixei muito no giver. Mas hoje eu quero ser matcher. Mas eu não quero mais ser giver. Eu não quero ficar doendo mais minha energia. À medida que a gente vai envelhecendo, e é uma coisa que eu tô sentindo quase no nível mitocondrial, uma perda de energia vital. Então eu tô cada vez mais consciente da energia que eu tenho pra dar. E se eu for dar energia, eu quero receber alguma coisa de volta. Nem que seja uma conversa produtiva, e não é alguma coisa quantificável. Eu entendi. Nunca é dinheiro. Não o match é olho por olho, dente por dentro. Ele pensa assim, é um copo por um copo. Eu quero aprender alguma coisa. Eu quero que você me faça refletir sobre alguma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Eu quero que você me provoque, transforme uma maneira como eu vejo o mundo. Eu quero alguma ruptura. Eu quero que você me transforme. Eu acho que todos os encontros que a gente faz, eles precisam ser transformadores em algum… Qualquer coisa que eu faça, eu tô cansado de ser quem eu sou hoje. Então, e provavelmente amanhã eu vou ser uma outra pessoa, mas isso depende dos encontros que eu faço. E eu vou dizer porque eu disse sim pra vocês hoje também. E não é por ego, eu disse sim, não é esse lugar. Mas eu também tô escolhendo as coisas que eu tô fazendo. Sim, lógico. Porque eu não moro aqui, né? Tem que vir. Eu sei, é um esforço. E aí eu falei, que eu te agradeci. Cara, eu não moro aqui. E aí eu fiquei, por que eu quero fazer isso? Porque você não falou também só sobre mulheres, assim. Porque as pessoas, quando elas são setadas numa causa justíssima, falar sobre o que eu falo. Eu leio 24 livros por ano, cara. Posso falar de várias coisas. E aí, assim, eu posso fazer muitas coisas. E normalmente elas acabam te enquadrando no lugar, ou da maternidade, ou do, sabe, assim, eu falo, cara, sabe, eu sou pós-graduada em várias coisas. Eu converso com pessoas super interessantes. Eu posso falar sobre o Sleep No More aqui e a mudança do cenário de entretenimento do Brasil aqui o dia inteiro. Quem são os… Eu posso pegar um board aqui e a gente ficar o dia inteiro. E assim, a gente também tem que entender que eu também quero causar rupturas. Eu fiquei nervosa um pouco. Falei, será que eu falo com o Davi? Alguns podcasts seus, né? O que será que a gente vai abordar? Isso me deixa viva, cara. Hoje eu tô buscando também lugares que eu leve algo pra mim, sabe? Também eu tô bem cansada. E acho que é a idade também, né? A gente vai falar, será que eu vou… Né? Como é que eu vou colocar isso na minha vida agora, né? Que tipo de relação que eu quero viver agora, né? Eu tô olhando pro meu tempo com bem cuidado, assim. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu dormi 1 hora essa noite, te contei, Falou. né? Ontem deu tudo errado e tudo mais. Mas queria saber de uma coisa, Dani, eu tô muito feliz que eu vim. Também porque foi uma conversa, assim, muito nutritiva. Eu ouvi de você algumas coisas que realmente me incomodaram, no melhor sentido da palavra. Acho que o incômodo é uma coisa que a gente tem que provocar no outro. A gente tem que parar de achar que o conforto é um lugar que as pessoas sempre precisam se encontrar. O incômodo é o que nos transforma. Cara, ninguém deixa um legado obedecendo. Exatamente. Desobedecer é um lugar, cara. Sabe, assim… E desobedecer com consciência. Não, desobedecer com o que você tá falando, exatamente. Sabe? Não sei, trazer um novo conceito. A palavra discordar parece tão… Cara, não vou nesse ponto de vista. Tem outro… Cara, é tão legal quando alguém fala assim… Pô, Dani, eu fui em outro lugar. Por que lugar que você foi? Porque pra mim, na hora, meu olho foi assim, pra que lugar que você foi? Porque na média, Fagundes, vamos convidar. As pessoas estão no senso comum grande parte do tempo, né? Os restaurantes, as experiências,
Os devices, eles estão num senso comum. Tem outro. Eu vou ter que falar do outro livro, desculpa, mas ele Pode é muito falar, legal. por favor. Chama de 0 a 1. Do Peter Thiel, ele que foi um dos primeiros investidores do Facebook, Sim. depois ele fez o PayPal. E ele fala um negócio que é muito fantástico, que tem pessoas e negócios e projetos no mundo que ou eles vão de 0 a 1, ou que eles vão de 1 a N. Então tem gente que acha uma coisa e isso se replica tem 150 iFoods, sabe assim? Uhum. E tem gente que não gosta de 0 a 1, que eu acho que você é essa pessoa. Né, cara, não tem. Aí alguém pega esse 1 e depois replica milhares de vezes, entendeu? E aí você quer pessoas. E aí eu sinto que eu tô sempre em mesas que tem pessoas de 1 a N o tempo inteiro, assim. Elas estão replicando com mais uma funcionalidade algo que é exatamente a mesma coisa, sabe? É super difícil ter. Você sabe que eu nunca lugares. quis expandir meu lugar? Nenhuma marca que eu criei, eu quis expandir pra N. Nunca. Porque eu não sou expansível pra N. E eu não tenho o dinheiro, não é aquela. Você vai pirar esse livro. Eu vou procurar. Tem um lugar que chama Mistério. Eu tenho uma certa antipatia pelo Peter. A gente, pelo homem que ele é. Toda vez que eu vou fazer o Ler com ela, eu falo, meninas, infelizmente, estou fazendo mais um cacete de um homem. Ignorem que é ele, mas tem uns conceitos bons aqui. Tipo, ignora esse ser humano, lê lá a biografia dele, é ruim. Mas esse negócio do 0 a 1 me trouxe um lugar que você vai amar, que ele fala que todo mundo que pensa de 0 a 1 eu quero um investimento de MRR, de recorrência, tipo assim, ferrou a gente, né? A gente tem que ter alguém pra fazer. Mas todo mundo que é um pouco de 0 a 1 é um pouco de gente que gosta do mistério. E aí ele fala sobre o mistério no livro, um lugar só sobre coisas misteriosas, assim, é muito interessante. Eu tô numa fase da vida que eu preciso de um pouco de risco. Do risco de fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito, de me provocar e de procurar um lugar que eu não sei qual que vai ser o resultado final. E isso me faz sentir vivo. Porque se eu fosse fazer hoje, por exemplo, mais um bar ou mais uma coisa que eu já fiz outras coisas e fui relativamente bem sucedido nelas. Agora eu tô procurando algo que me provoque e que resolva um problema. Se vai dar certo, se não vai, não tenho a menor ideia. Eu te juro que eu tô te falando isso Não, eu sei. com toda a incerteza do mundo. O Nassim Taleb fala que pessoas antifrágeis só tem um jeito de a gente se sentir humano quando a gente tá desafiado, né? Isso o caos e a humanidade andam de mão dadas, assim. Então eu acho isso muito legal. Mas eu acho que esse lugar da insegurança, que pra mim é um lugar que me alimenta muito, porque eu sou muito inseguro, e eu acho que é bom você ser inseguro, porque isso te faz refinar e refinar e refinar. Mas eu acho que, no caso, por exemplo, que eu tô passando agora, eu tô dando o meu melhor. O meu melhor. E você dar o seu melhor é tudo que você pode pedir pra uma pessoa. O que ela dê o seu melhor esforço. Que ela faça tudo o que ela possa fazer dentro da capacidade e da potencialidade que ela tem. E se ela te dá essa energia, assim, como que eu poderia dizer, incondicional, do melhor que ela tem por um projeto, se ele não deu certo, pelo menos você deu o seu melhor. Toda vez que eu começo algo novo, eu chamo as pessoas que são nossos primeiros, né, que adotam primeiro esse lugar. Eu sempre faço testes mais fechados para depois abrir. E eu sempre falo, só tenho uma certeza aqui nessa sala, que eu vou errar. É isso. Sabe assim, então a gente vai errar. Isso é uma certeza. Já parte do princípio que vai dar errado alguma coisa ou algumas coisas. Então partam do princípio que vai ser assim. E tudo bem. Estou disposta a fazer mesmo assim. Né? Então, sobre esse lugar também. Dani, foi uma delícia. Muito eu obrigado. Eu também. Vou te falar que eu cheguei aqui completamente destruído. Derrubei o placar 2 vezes, com 1 hora de sono. E eu me senti muito acolhido pelas tuas falas. Obrigada. E eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Obrigada. Tô muito feliz também de ter vindo. Obrigado pelo papo, viu? Obrigada. Foi muito inspirador. Obrigada. Divan de CNPJ, mais um episódio incrível com a Dani, da Bitumami. E a gente se encontra na próxima semana.